A década de 1920 foi um período de grandes mudanças no Brasil e no mundo. Foi uma época de prosperidade econômica, mas também de conflitos sociais e políticos. No Brasil, a década foi marcada pela ascensão de novos movimentos culturais, como o modernismo, e por avanços tecnológicos que transformaram a vida nas cidades. No cenário internacional, o mundo se recuperava da Primeira Guerra Mundial, enquanto novas tensões políticas e econômicas começavam a surgir. Já no Brasil, a década de 1920 foi um período de grandes mudanças e desafios para o país. A política brasileira na década de 1920 foi marcada por instabilidade e conflitos. Protestos e manifestações eram frequentes, refletindo a insatisfação popular com o governo. O país ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial e enfrentava uma série de problemas sociais e econômicos. A inflação e o desemprego aumentavam, afetando a vida cotidiana dos brasileiros. A revolta do Forte de Copacabana, em 1922, e a Coluna Prestes, movimento guerrilheiro que percorreu o país entre 1925 e 1927, são exemplos da turbulência política da época. Esses eventos mostravam a crescente insatisfação com a elite governante. O tenentismo, movimento liderado por jovens oficiais do exército, também expressava a insatisfação com a política tradicional. Esses oficiais buscavam reformas profundas e uma maior participação popular no governo, desafiando o status quo e plantando as sementes para futuras mudanças. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco cultural que transformou a cena artística brasileira. Em 1922, um grupo de artistas e intelectuais brasileiros realizou em São Paulo a Semana de Arte Moderna, um evento que durou de 11 a 18 de fevereiro. O evento, considerado um marco na história da cultura brasileira, tinha como objetivo romper com o academicismo e apresentar novas formas de expressão artística. Foi uma verdadeira revolução cultural que desafiou as normas estabelecidas e abriu caminho para a inovação. Nomes como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade e Mário de Andrade se tornaram ícones do movimento modernista, cada um contribuindo com sua visão única e talento excepcional. A Semana de Arte Moderna influenciou profundamente a arte, a literatura e a música brasileira nas décadas seguintes, deixando um legado duradouro que continua a inspirar novas gerações de artistas e pensadores. A década de 1920 ficou conhecida como a Era do Jazz. O ritmo contagiante, originário dos Estados Unidos, conquistou o mundo e chegou ao Brasil, influenciando a música e a dança. O foxtrot e o charleston, danças que representavam a alegria e a liberdade da época, se tornaram populares nos salões de baile brasileiros. As melindrosas, mulheres jovens e modernas, ditavam a moda com seus vestidos curtos e cabelos curtos. A década de 1920 marcou o início da era do rádio no Brasil. A primeira transmissão radiofônica oficial ocorreu em 1923, no Rio de Janeiro. O rádio rapidamente se popularizou, levando informação, música e entretenimento para os lares brasileiros. As radionovelas, programas de auditório e programas musicais se tornaram parte da vida cotidiana, transformando a maneira como os brasileiros se informavam e se divertiam. Enquanto o Brasil vivia um período de efervescência cultural, o mundo se recuperava dos impactos da Primeira Guerra Mundial. A Europa enfrentava crises políticas e econômicas, com o Tratado de Versalhes impondo duras condições aos países derrotados. As tensões sociais aumentavam, criando um cenário propício para a ascensão de ideologias extremistas, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Na Alemanha,
A década de 1920 foi marcada pela ascensão do Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. Aproveitando-se da crise econômica e da instabilidade política, Hitler propagava um discurso nacionalista e antissemita. O partido ganhou força ao longo da década, preparando o terreno para a ascensão do nazismo ao poder na década seguinte, o que teria consequências trágicas para a Alemanha e para o mundo. Em 1929, o mundo foi abalado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, dando início à Grande Depressão. A crise econômica, a mais grave da história do capitalismo, teve impacto global, afetando o Brasil e outros países que dependiam da exportação de matérias-primas. A queda nos preços do café, principal produto de exportação do Brasil, provocou desemprego, inflação e instabilidade social. A década de 1920 marcou a ascensão do cinema como forma de entretenimento de massa. As salas de cinema se multiplicavam nas grandes cidades, exibindo filmes mudos que encantavam o público. Charlie Chaplin, com seu personagem Carlitos, se tornou um ícone do cinema mudo, divertindo plateias no mundo inteiro. O cinema se consolidava como uma nova forma de arte e um poderoso meio de comunicação. A década de 1920 foi marcada por avanços tecnológicos que transformaram o dia a dia das pessoas. A produção em massa de automóveis, como o Ford Modelo T, tornou o transporte mais acessível. O telefone se popularizou, facilitando a comunicação à distância. A eletricidade chegava a um número cada vez maior de residências, impulsionando o uso de eletrodomésticos e mudando a vida doméstica. A década de 1920 foi um período de intensas transformações no Brasil e no mundo. As cidades cresceram rapidamente e a vida urbana passou por mudanças significativas. Foi uma década de contrastes, marcada por avanços tecnológicos, efervescência cultural e crises políticas e econômicas. O modernismo brasileiro trouxe uma nova perspectiva artística, enquanto a popularização do rádio e a ascensão do cinema transformaram a forma como as pessoas consumiam entretenimento e informação. No entanto, a década também enfrentou desafios significativos, como a crise de 1929, que levou a uma grande depressão econômica. As imagens da quebra da Bolsa de Valores e das dificuldades econômicas que se seguiram são lembranças vívidas desse período tumultuado. Apesar das dificuldades, a década de 1920 deixou um legado duradouro. As inovações tecnológicas e culturais dessa época continuam a influenciar o mundo contemporâneo. Eventos e movimentos dessa década moldaram o século XX e ainda ressoam nos dias de hoje, mostrando como um período de profundas transformações pode ter um impacto duradouro na história.